Olá pessoal, aqui sou o professor Carlos Henrique de Matemática. Estou aqui com vocês mais uma vez para nós trabalharmos sobre problemas com equações do primeiro grau. E antes de começar, eu queria mandar um abraço a todos vocês que estão acompanhando nossas aulas e que estão tentando aprender também nesse momento difícil que nós estamos passando, né? Espero que todos gostem da aula e vamos lá, pessoal. Ó, problemas com equações do primeiro grau. Primeiramente, eu queria que vocês observassem essas sentenças, né? Nós temos algumas sentenças escritas na nossa linguagem normal, né, no nosso português, que dizem primeiro a soma de um número com seu dobro, a soma de um número com seu sucessor, o triplo de um número menos 10 e a diferença entre um número e sua terça parte, né? Ó, todas essas sentenças elas estão escritas na forma do nosso português básico, nossa linguagem, né? Mas nós podemos traduzir essas sentenças para a linguagem matemática. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiramente, eu tenho aqui a soma de um número com seu dobro. Ó, se eu falo a soma, eu vou somar alguma coisa, né? Tem que usar o sinal de mais. Aí eu tenho de um número. Esse número que eu falei é a soma de um número, eu não sei que número estou tratando. Então, eu vou usar uma letra para representar ele, ó. Eu boto aqui a letra X. Então, X mais alguma coisa. E que coisa é essa? É onde ele fala o seu dobro. Quando eu falar em dobro, qual o número que você vai lembrar automaticamente? O número 2. Ou seja, quando eu falo em dobro, é como se eu estivesse multiplicando alguma coisa por 2. Então, se eu tenho uma soma de um número com seu dobro, o dobro de um número, que é x, vai ser 2x. Então, vai ficar x mais 2x. Essa é a sentença que eu vou escrever. Agora, por exemplo, se fosse o triplo, você pode perguntar, professor, se fosse o triplo, automaticamente você lembra do número 3. Então, seria x mais 3x. Se fosse o quádruplo, 4x, o quíntuplo, 5x, né? E assim sucessivamente, né? A próxima sentença fala a soma de um número com o seu sucessor. Como nós já vimos no item anterior, nós sabemos que quando eu trato de um número, eu coloco uma letra, né? Então é a soma de um número. Qual é? A soma de uma letra mais o seu sucessor. O sucessor, você lembra lá do 6º ano e do 5º ano também, que aqui você deve ter visto, que o sucessor é o número que vem logo em seguida a outro. Por exemplo, se eu tenho o número 9, o sucessor do 9 é o 10. E o que é que eu faço para encontrar o sucessor de um número? É só somar uma unidade. Então, se eu tenho o número 9, o sucessor dele vai ser 9 mais 1. 9 mais 1 é 10. E aqui eu tenho x. Qual é o sucessor de x? X mais 1. Então, a soma de um número com o seu sucessor é x mais 1. Ou você poderia simplificar, como tem ali 2x, né? O x mais x são 2x, poderia dizer que é 2x mais 1. Aí, os próximos números, ó, próximos itens nós temos. Primeiro, o triplo de um número menos 10. Primeiro, o dobro nós vimos agora há pouco, que o dobro eu representei por 2x, né? O número é x, o dobro do número foi 2x. Aqui eu tenho o triplo. O triplo é 3. Então vai ser 3x. 3x o quê? Menos 10. Agora eu chamo a atenção de vocês para essa primeira palavra que tem, ó. Eu não falei nem mais nem menos, eu falei a diferença. Mas quando você estiver tratando de diferença entre dois números quaisquer, né? Entre um número e alguma coisa, você vai ter que ver que a diferença, ela indica a operação de subtração. Ou seja, eu vou ter que usar o sinal de menos. Então, eu tenho uma diferença, né? A diferença entre o quê? Entre um número, que eu estou usando sempre o x, né? Então vai ser x menos alguma coisa, né? Aí depois, x menos o quê?
A diferença está dizendo que é um número e sua terça parte. Terça parte, você vai ter que lembra de qual número? Primeiro, terça, você lembra do número 3. Aí está falando terça parte. Quando falar em terça parte, quarta parte, quinta parte, você já sabe que isso está representando uma divisão. Ou seja, quer dizer que o número está sendo dividido por 3. Então eu coloco o quê? Que o x está sendo dividido por 3. Se por acaso fosse quarta parte, seria x sobre 4, né? Se fosse quinta parte, x sobre 5 e assim sucessivamente. Lembrando que se fosse metade, você diria que é x sobre 2. Porque você sabe que metade é quando você divide alguma coisa ao meio, né? Então, divide em duas partes iguais. Poderíamos usar outros exemplos de sentenças, né? Mas para iniciar, nós vamos ter só apenas essas, né? Eu poderia fazer, por exemplo, sei lá, o quadrado de um número, mas só que como nós estamos tratando só de equação do primeiro grau, nós não colocamos essa parte que envolve expoentes, né? Ou se fosse, por exemplo, sei lá, o triplo de um número dividido somado com a sua metade. Aí você ia ajustando de acordo com esses conhecimentos que nós tivemos aqui, esse exemplo que nós fizemos. Aí eu tenho aqui, como exemplo, para iniciar, um probleminha, né? Nós vamos fazer o que primeiro? Montar a equação. Depois que eu montar a equação, nós vamos resolver. Aí eu tenho aqui, a soma de 3 números consecutivos é 192. Quais são esses números? Primeiro, se eu tenho 3 números consecutivos, o que é que são? Só para relembrar, que eu tenho certeza que vocês todos sabem. São 3 números em sequência. Por exemplo, se eu pegasse o número 7, 8 e o 9, o número 9, eu teria o quê? 3 números consecutivos, que são 3 números em sequência. 7, 8, 9. Se eu dissesse que eu pegasse, por exemplo, o número 10, 11, 12, também seria a mesma situação. Agora, se eu dissesse que eram 3 números ímpares e consecutivos, eu teria o número, por exemplo, o 5, o 7 e o 9. São 3 números consecutivos ímpares também, né? Por exemplo, múltiplo de 3, por exemplo. Eu poderia ter 12, 15 e 18. São 3 números múltiplos de 3 e consecutivos. Aí vai variar de acordo com o que o problema disser, né? Aí nós temos aqui, ó, primeiramente, que esses 3 números consecutivos é 192. Aí quais são esses números, né? Ó, o primeiro número eu vou chamar de x. E ele é o menor dos 3, não é? Aí, por exemplo, para chegar no próximo número que vem em seguida, eu somo mais um, certo? Então, por exemplo, se eu tinha um 7 para chegar no 8, 8 é igual a 7 mais 1. Então, eu tenho um x, eu vou somar x mais 1. Aí depois, tem o próximo número, né? Como eu estou usando o x, o próximo número é só aumentar mais 1 novamente, né? Então, x seria x mais 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, então vai ser x mais 2. Aí, o total desses 3 números dá exatamente igual a 192. Agora, eu tenho uma equação em que eu tenho primeiro membro, segundo membro, e aí a gente vai ter que resolver essa equação. Do lado esquerdo, eu tenho o quê? Então, eu posso somar o x, mais x, né? Então, x mais x são 2x, com mais um x são 3x. Aí eu tenho aqui esses 2 números também, que eu também posso somar. Então, 1 mais 2 é 3. 3 é positivo. Isso tudo dá igual a 192. Agora, feito isso, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar esse 3 mais 3 e passar para o segundo membro. Ele está positivo, vem negativo. E o 3x fica sozinho no primeiro membro, ó. Então, 3x vai ser igual aqui, a 192, e o mais 3 vem menos 3. Aí, então, eu tenho o quê? Que 3x é igual a 189, que é 192 menos 3.
Agora, se eu sei que 3x é 189, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou dividir o 189 por 3. Então, 189 dividido por 3 é igual a 63. Pronto. Agora, eu já sei que um dos números é 63, porque esse aqui é o nosso x. O segundo número vai ser o quê? 63 mais 1, que é x mais 1, que dá 64. E o terceiro número, que nós representamos por x mais 2, vai ser 65, que é 63 mais 2, que é igual a 65. Esses são os três números que nós estávamos tratando no problema. Ó. Próximo exemplo, ó. Eu tenho o quê? A soma de um número com sua terça parte é 56. Que número é esse? Pronto. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez agora há pouco, ó. Ele está dizendo que é a soma de um número. Então, é um número somado com alguma coisa. Então, vai ser um número representado por x, somado com o quê? Vai ser x mais alguma coisa, né? Essa alguma coisa é o quê? Sua terça parte. Terça parte nós lembramos que é o número 3, então terça parte vai ser x sobre 3. Então, esse número somado com sua terça parte dá igual a 56. Então, essa é a nossa equação. Agora, para resolver ela, nós vamos fazer o seguinte: eu vou usar um dispositivo prático aqui, que ele facilita na hora de você resolver a soma de uma fração com um número inteiro, né? Eu tenho uma fração aqui com denominador 3 e tem um número o inteiro que seria o x, né? O número entre aspas, que é um número desconhecido. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu multiplico o denominador aqui, ó, 3 pelo x e somo com o numerador da fração, ó. Por exemplo, 3 vezes x são 3x, com mais x é 4x. Aí o denominador da fração continua o mesmo. Só repetindo, ó. 3 vezes x são 3x, com mais x é 4x. Aí isso tudo é igual a 56. Aí eu fiquei com um lado que tem denominador e o outro não. Aí eu posso, para facilitar isso aqui, eu vou transformar esse segundo membro numa fração também. Como o 56 a gente sabe que está vendo que ele não tem denominador, eu vou colocar nele o denominador 1. Aí eu posso usar aquele popular cruz credo, né, que é a regra da proporção. Aí eu multiplico 4x vezes 1 fica 4x. E 3 vezes 56 dá 168, né? Então, eu tenho já que 4x é igual a 168. Então, o x vai ser igual a 168 dividido para 4. Então, qual o valor de x? 42. Esse é o valor do nosso x. Se você quisesse confirmar se realmente estava correto, era só pegar, aqui está dizendo que é a soma desse número com sua terça parte, né? A terça parte desse número é só dividir ela por 3. Então, 42 dividido por 3 seria 14, aí daria 42 mais 14. 42 mais 14 é 56. O próximo exemplo aqui, ó. O triângulo abaixo tem 67 centímetros de perímetro. Quanto medem os lados? Eu tenho aqui o triângulo. Aí o primeiro lado é 3x menos 2. O segundo, 2x mais 1. E o terceiro é 2x mais 5. A pergunta primeiro, está dizendo que é o perímetro. Perímetro, você lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Então, se perímetro é a soma dos lados, eu vou ter que somar os três lados daquele triângulo. E quando eu fizer isso, aí eu vou ter que ser igual a 67. Aí eu pego lá o primeiro lado, 3x menos 2, somado com o segundo lado, 2x mais 1, somado com 2x mais 5. Tudo isso vai dar igual a 67. Aí agora o que eu tenho que fazer?
Vou somar os termos semelhantes também, ó. Eu tenho ali, ó, 3x mais 2x mais 2x. Então 3x mais 2x são 5x, com mais 2x dá 7x. Agora somando os números inteiros, eu tenho menos 2 mais 1 mais 5. Eu posso começar somando esses dois positivos, depois eu subtraio o negativo lá, né? Tenho 5 mais 1 são 6, 6 menos 2 é 4. Fica 7x mais 4 é igual a 67. Semelhante ao exemplo anterior, eu posso passar esse 4 para o segundo membro. Então, o 7x fica sozinho no primeiro membro, o 4x está mais 4 vem, menos 4. Então, fica 67 menos 4, que é igual a 63. Para achar o valor de x agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir o 63 por 7. Então, x é igual a 63 por 7, que x é igual a 9. Ó, agora, eu já sei que o x é igual a 9. Eu vou ter apenas que substituir esse 9 nos três lados do triângulo e poder, para poder calcular a medida de cada lado. Aí vamos lá. Aí, o primeiro lado é 3x menos 2, o segundo 2x mais 1 e o terceiro é 2x mais 5. Lembrando que o nosso x é igual a 9. Agora, substituindo lá no primeiro lado, tem 3x menos 2. Então, no lado x eu coloco 9. 3 vezes 9 menos 2. 3 vezes 9 são 27. E 27 menos 2 é igual a 25. O primeiro lado é esse. No segundo lado, ó, no lugar do x eu coloco 9 novamente. 2 vezes 9 mais 1. 2 vezes 9 são 18, com mais 1 é 19. Terceiro, substitui mais uma vez por 9, 2 vezes 9 mais 5, que dá 18 mais 5, que é igual a 23. As medidas do lado são 25, 19 e 23. Próximo exemplo, ó. Em um jogo de handball, foram marcados 54 gols. A equipe vencedora marcou 12 gols a mais do que a equipe derrotada. Qual foi o placar da partida? Ó, acho que quem não acompanha handball pode até estranhar a quantidade de gols, né? Mas realmente no handball a quantidade de gols é alta. O goleiro sofre nisso aqui, viu? É um esporte interessante, vocês deviam acompanhar também. Ó, primeiro, tem aqui a equipe derrotada e a equipe vencedora. A equipe derrotada eu coloquei como sendo... Eu optei por utilizar ela como primeiro, porque como é menor, por ser menor, né? Então eu tratei a equipe derrotada como X. A vencedora, ela marcou 12 gols a mais. Então vai ser o valor que a equipe derrotada marcou mais 12. Então vai ser X mais 12. Que ao todo eles marcaram 54 gols, né? Então, a nossa equação vai ficar assim, ó. X mais 12, que dá igual a 54, que é a quantidade de gols total que foi marcado na partida. Aí agora, para resolver, o que é que eu tenho que fazer? X mais X dá quanto? 2x mais 12, que dá igual a 54. Agora, eu vou trazer o 12 para o segundo membro, para levar, né? E ele está mais 12, ele vem negativo. Aí eu fica 2x é igual a 54 menos 12. Então, 54 menos 12 é igual a 42, certo? E aí, eu tenho 2x igual a 42. Qual o valor de x? É só dividir o 42 por 2, que vai dar igual a 21. Aí agora, o placar como é que ficou? A equipe derrotada marcou 21 gols, que é justamente o valor que tem o nosso x. E a equipe vencedora marcou 21 com mais 12, que dá 33, né? Então, como é que foi o placar? Foi 33 a
21. Mais um exemplo para a gente ver aqui. Ó, o triplo de um número natural aumentado de 15 é igual a 45. A pergunta é, que número é esse? Pessoal, eu queria pedir que vocês fizessem essa... Eu queria dar um tempinho para vocês tentarem fazer essa aqui, com base nos exemplos que nós já vimos, né? E daqui a pouquinho a gente volta para ver a resolução e saber quem foi que acertou isso aqui. Aqui, espero que todo mundo tenha acertado. Aí como é que fica aqui, ó? Eu tenho o triplo de um número natural, né? Como a gente falou agora há pouco. Ó, se eu tenho um número, eu trato como sendo x, por exemplo. Então, o triplo desse número vai ser 3x. Então, aqui é a primeira parte da nossa equação, né? Aí depois ele fala que aumentado. Aumentado quer dizer que você vai estar ganhando vai ter mais coisa do que já tem, né? Então, se você está aumentando, você vai estar somando. Então, eu vou estar usando o sinalzinho de mais. Aumentado de 15, né? Então, vai ser 3x mais 15. Eu já tenho ali que é igual a 45. Então, nossa equação vai ficar assim, ó. 3x mais 15 é igual a 45. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse mais 15, eu vou ter que trazer ele para o segundo membro. Aí vai ficar 3x, vai ser igual a 45, o mais 15 vem menos 15. Então, agora, quanto é que é 45 menos 15? Fica 30. Então, 3x vai ser igual a 30. Então, se eu tenho que 3x é igual a 30, para saber o valor de um x, é só dividir por 3. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 3. Então, 30 dividido por 3 é 10. Se eu quiser assim, só conferir se esse nosso valor está correto, eu posso substituir esse valor aqui, 10, na equação que eu tenho lá. Ó. Eu tenho 3x mais 15 igual a 45.
eu posso só substituir aqui, ó, no lugar do x eu coloco 10, fica 3 vezes 10 mais 15, que dá igual a 45, né? Você sabe que 3 vezes 10 são 30, com mais 15 é 45. Então quer dizer que esse nosso valor aqui está correto. E pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje. E nesse momento aqui, a gente encerra nossa aula. Na próxima aula nós vamos fazer mais atividades para treinar um pouco mais e fixar melhor o conteúdo. E até a próxima, pessoal. Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique, Matemática, e agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. Continuando o que nós vimos na próxima aula, agora nós vamos fazer algumas atividades para poder fixar melhor o conteúdo e aprender melhor. Eu espero que todos estejam gostando das aulas e vamos lá, pessoal. Temos aqui a atividade 1. Primeiro, Maria tem 7 anos a mais que Paulo. Aí, a soma da idade dos dois é 39 anos. Aí, qual é a idade de cada um? Primeiro, vocês vão calcular a idade dos dois. Vocês vão chamar um de x, o outro de x mais alguma coisa, né? X mais 7. Depois monta a equação e resolve, você vai encontrar um dos dois. Com base na idade de um, e pega na diferença de idade, você consegue encontrar a idade do outro. Pois eu vou dar para vocês um tempinho para vocês tentarem resolver, e daqui a pouco eu explico e a gente confere o resultado.
Bem, pessoal, vamos ver aqui como é que ficou. Vamos conferir quem acertou. Ó, nós temos aqui, no nosso exemplo, a idade dos dois, né? Temos o Paulo, que é o mais jovem, e a Maria, que é um pouco mais velha do que ele, né? 7 anos a mais do que ele. Aí, o Paulo, como ele é por ele ser o mais jovem, o número dele, a idade dele representar o número menor, eu optei por representar ele por X. E a Maria, que tem 7 anos a mais, vai ser X mais 7. Agora lembre bem, ó, se por acaso eu quisesse chamar a Maria de X, não teria problema. Só que quando eu fosse representar a idade do Paulo, eu tinha que lembrar que a Maria tinha 7 anos a mais, não é? Então significa o quê? Que o Paulo tem 7 anos a menos. Se fosse o contrário, seria Maria como X e o Paulo seria X menos 7. Então, a nossa equação vai ser o quê? Eu tenho que somar as duas idades dele, né? Que é X mais 7. Que dá igual a 43. Eita, o professor se enganou aqui, ó. Não era 43, era para ser 39, mas a gente vai fazer assim mesmo. Então dá x mais 7, x mais x igual a 2x, seria 2x mais 7, dá igual a 43. Aí eu tenho aqui que 2x é igual a 43 menos 7, então 2x é igual a 36. X seria 36 por 2, x dá igual a 18. Então, o Paulo teria 18 e a Maria 25. Eu queria pedir perdão a vocês pelo engano que eu cometi aqui, mas se você tiver feito com o 39, vai dar bem parecido. O valor seria, no caso, 16, o resultado seria 16 e da Maria seria 23. Se você tiver feito assim, está tudo correto, né? E aqui a idade deles tem, ó, o Paulo tem 18 anos e Maria tem 25. Ó, atividade 2. A soma de 3 números pares consecutivos é 180. Quais são esses números? Primeira coisa que você tem que lembrar é que os números pares, eles são consecutivos, mas eles não aumentam de 1 em 1, como a gente fez no exemplo anterior, né? Eles aumentam de 2 em 2. Então, se eu chamar o primeiro de x, o segundo vai ser x mais 2 e o terceiro x mais 4. Se tivesse mais um número, seria x mais 6 e assim sucessivamente, né? Eu vou disponibilizar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão. Daqui a pouco a gente volta para conferir o resultado, certo?
Muito bem, vamos ver aqui. Soma de 3 números pares consecutivos é 180. Quais são esses números? Primeiro, nós temos 3 números, né? Tendo aqui representar o primeiro, o segundo e o terceiro número. O primeiro número eu vou representar como sendo x, né? Então, se o próximo número é par, significa que ele vai aumentar mais 2. Então vai ser x mais 2. E o segundo número também, porque o mês aumenta de 2 em 2, vai ser x mais 2, e o outro aumentar mais 2, vai ser x mais 4. E eu sei que eu tenho que somar esses três aqui, que é x mais 2 mais x mais 4, ele tem que dar igual a 180. Agora, vamos resolver essa equação. Como eu tenho que resolver? Primeiro, eu somo os elementos, as incógnitas, as variáveis, que são representados pelo x. X mais x mais x vai ser 3x. E aí depois eu tenho esses dois números aí, que é 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. E tudo isso é igual a 180. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o mais 6, passar para o segundo membro, e no primeiro membro fica só o 3x. Então fica aqui 3x é igual a 180 menos 6, que ele está lá no positivo, vem negativo. Agora, 3x é igual a quanto? 180 menos 6 é 174. Agora, que eu já tenho que 3x é igual a 174, para encontrar o valor de um x é só dividir por 3. Então, o x vai ser 174 por 3, que é igual a 58. Esse é o nosso x. Ó, de posse desse valor, que no caso é o 58, eu posso calcular o valor dos três números. O menor número eu já sei que é o 58. O segundo número é só somar 58 mais 2, que é igual a 60. E o terceiro número é 58 mais 4, que é igual a 62. Isso significa que os números são 58, 60 e 62. Esses são os números pares consecutivos que nós estávamos procurando. Próxima atividade. Eu tenho o quê? A soma de dois números inteiros é 105. A diferença entre o maior e o menor é 25. E quais são esses números? Essa questão ela pode ser resolvida de outra forma também, mas dá para a gente resolver pela forma como é a equação do primeiro grau. Então eu vou deixar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver, e quando acabar o tempo nós vamos verificar e resolver e saber quem realmente acertou.
pessoal, vamos lá. Nós temos aqui dois números, tratou como maior e menor. Eu vou chamar assim também, o maior eu vou chamar de x. E o menor, ele diz que a diferença entre eles é 25. Então, diz que a diferença é menos, né? Então, o menor vai ser x menos 25. Aí ele diz mais o quê? Que a soma dos dois é 105, né? Então, eu tenho o quê? Que o maior, que é x, mais o menor, que é x menos 25, dá igual a 105. Aí é assim que fica a nossa equação. O que é que eu tenho que fazer agora? Resolver nossa equação. Eu somo os dois primeiros ali, x mais x, eu tenho 2x, fica 2x menos 25. Isso vai ser igual a 105. Então, trazendo o 25 para o segundo membro, eu vou ter ele positivo. Então, vai ficar 105 mais 25. Então, 105 mais 25 é 130. Eu já tenho que 2x é igual a 130. Então, o x vai ser igual a quanto? É só dividir o 130 por 2. Então, 130 dividido por 2 é 65. Esse é o valor do nosso x. Agora, eu já sei que o número maior é 65. Para saber o número menor, é só fazer 65 menos 25, que dá igual a 40. E quais são os números? Os números são 40 e 65. Próxima atividade. No maratona, os 3 primeiros colocados foram premiados. Foi dividir o prêmio de R$19.000 da seguinte forma. O terceiro colocado recebeu a menor parte, isso é mais ou menos lógico, né? O segundo colocado recebeu o dobro do que o terceiro colocado recebeu. E o primeiro colocado recebeu R$4.000 a mais que o segundo. Aí a nossa pergunta é, quanto cada atleta recebeu? Vamos deixar 3 minutinhos para você resolver. Daqui a pouco a gente volta para conferir o resultado.
nós temos aqui a maratona e as colocações. Os prêmios foram de acordo com as colocações, né? Aí temos o terceiro colocado, que foi o menor, eu classifiquei ele como X. O segundo colocado, ele recebeu o dobro do que o terceiro recebeu. Então, se ele recebeu o dobro, ele recebeu 2x, que é o dobro de x. O primeiro colocado, ele recebeu R$ 4.000 a mais do que o segundo. Então vai ser, o segundo recebeu 2.000 mais 2x mais R$ 4.000 que ele recebeu. Aí agora nós sabemos que essas três eles receberam um total de R$ 9.000, né? Então eu vou somar os três, ser x mais 2x mais 2x mais 4.000 igual a 19.000. Só que eu resolvi remover esse zero, eu vou colocar só no resultado, viu? Em vez de botar 4.000 e 19.000, eu botei só 4 e 19. Para facilitar na hora de resolver aqui, viu? Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou somar as variáveis. Então x mais 2x que dá 5x mais 4 que dá igual a 19. Eu vou pegar só o 4 e passar para o segundo membro agora. Aí no primeiro membro sobra só o 5x, né? Aí vai ficar no segundo membro vai ficar o quê? 19, o mais 4 vem menos 4. Agora, 19 menos 4 é igual a 15. Nós temos que 5x é igual a 15. Para saber o valor de 1x agora, eu pego 15 e divido por 5, dá igual a 3. Isso significa o quê? Que x é igual a 3. Então, esse 3 vai ser equivalente ao valor do prêmio do terceiro colocado. Isso quer dizer que ele recebeu 3.000, que esse valor está multiplicado por 1.000. O segundo colocado recebeu o dobro dele. O dobro de 3.000 é quanto? 6.000. E o terceiro colocado recebeu R$ 4.000 a mais do que o segundo. Se o segundo recebeu 6, somando com mais 4, dá igual a 10. O primeiro colocado recebeu 10.000. E agora eu tenho o quê? Que os prêmios foram 10.000 para o primeiro, 6.000 para o segundo e R$ 3.000 para o terceiro. E agora, para encerrar, vamos ver mais essa atividade, ó. O esse retângulo, esse quadrado. Aí as medidas dos lados deles. Ó. E eles têm os perímetros iguais. Aí nós queremos saber quanto vale o lado do quadrado. É só você igualar esses dois perímetros, nós vamos saber que você vai calcular o resultado e vai saber qual é o valor do lado do quadrado. Então eu vou deixar 2 minutinhos para vocês resolverem, que essa questão é bem simples, e já a gente volta para poder conferir, certo? Muito bem, vamos ver agora o resultado.
Ó, como eu tenho aqui, eu coloquei aqui nossa figura para a gente poder se basear para resolver, né? Aí eu tenho, primeiro, o quadrado. O quadrado, ele tem 4 lados iguais. E como o lado do quadrado é x, eu sei que são os 4 iguais, eu sei 4x. E o retângulo, ele tem os lados iguais paralelos, e eu tenho, então, vou ter 2 de 18 e 2 de 10. Então, é como se eu somasse 18 mais 10 duas vezes, né? Então, é como se eu estivesse multiplicando 2 vezes 18 mais 10. Aí eu tenho que 18 mais 10 é 28, e 28 vezes 2 é igual a 56. Agora, é só igualar esses dois perímetros, eu tenho 4x é igual a 56. Aí agora é só calcular o valor do x. Eu não tenho 4x igual a 28, então o x é só dividir, 4x igual a 56, é só dividir 56 por 4. Dividindo 56 por 4, você encontra o valor de x igual a 14. Isso significa o quê? Que o valor do lado do quadrado, cada lado aqui quadrado, vale 14. Então 14 mais 14 mais 14 mais 14 é igual a 56. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo, espero que todos tenham gostado da aula. E amanhã nós vamos ter uma continuação desse mesmo conteúdo com a professora Aline. E até mais, pessoal. Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano. E na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da nossa unidade temática de Matéria e Energia. Especificadamente na aula de hoje, o conteúdo que vocês vão estudar será transformação de energia. Então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula, tá bom? Então vamos lá para a aula. Pois bem, pessoal, e as habilidades que serão trabalhadas na aula de hoje serão caracterizar as diferentes formas de energia, de transformação de energia e classificar equipamentos elétricos residenciais, como ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira, de acordo com o tipo de transformação de energia. Então vamos lá para a aula. Pois bem, pessoal, e a energia é algo que está presente no nosso cotidiano, né? Isso ninguém pode negar. Então, a sociedade em como existe hoje, na conformação que existe hoje, só é possível devido aí à energia. Todos os diversos tipos de energias que existem, tá bom, pessoal? O principal tipo de energia que existe, que vocês nem estão se ligando que existe, é a energia que está presente aí nos alimentos, tá? Então, existe energia presente nos alimentos, tá? Energia essa que faz com que a gente se movimente, tá? Pense, caminhe e todas as atividades que nós desenvolvemos, tá bom? Então, a energia que está presente nos alimentos é um tipo de energia, tá bom? A energia elétrica, tá certo? Que liga os nossos eletrodomésticos, que carrega o seu celular, que liga a sua TV, que você está assistindo essa aula agora, também é um tipo de energia, tá bom, pessoal? E a energia luminosa que vem das lâmpadas também é um outro tipo de energia. Então vocês percebem que existem diferentes tipos de energia? E é exatamente isso que nós iremos ver na aula de hoje, tá certo? E aí, pessoal, existem vários tipos de energia, tá bom? Então, se eu fosse falar de todos eles, passaria essa aula inteira falando somente de tipos de energia e ainda assim não daria tempo de falar de todos, tá? Então, é por isso que eu escolhi apenas os principais tipos de energia para trazer aqui para vocês, tá? E os principais deles são aí mecânica, tá? Então, existe uma energia mecânica, existe também energia sonora, energia
térmica, energia luminosa, energia elétrica, energia nuclear e, por fim, energia química. E nós veremos a diferença de cada um desses tipos de energia, tá certo? Começando pela energia mecânica, tá? A energia mecânica é uma energia que ela é utilizada para realizar trabalho, tá? E trabalho significa movimento ou deslocamento. Então, a energia mecânica é a energia aí do movimento ou deslocamento, tá certo? Então vocês podem pensar, professora, então quando eu me movimento, eu caminho de um lugar para o outro, eu estou realizando energia mecânica? Sim, está realizando energia mecânica, beleza, pessoal? Porque a energia mecânica é exatamente essa energia, tá? A energia do movimento ou energia do deslocamento, beleza? E aí existem dois tipos de energia mecânica, a energia cinética e a energia potencial, tá? Esses tipos de energia mecânica vocês verão melhor somente lá no ensino médio, tá? Mas eu vou dar uma prévia, um spoilerzinho desse conteúdo para vocês, tá certo? Então, a energia cinética está relacionada à energia do movimento em geral. Então, se você vê um carro se movimentando na avenida, aquele carro está realizando energia cinética, tá bom, pessoal? Então, se vocês também observarem as hélices do ventilador girando, como esse GIF aqui está mostrando, essas hélices também estão sofrendo aí um tipo de energia mecânica, especificadamente a energia cinética, tá? Então, qualquer coisa em movimento significa aí energia cinética, tá bom, pessoal? Só que existe um outro tipo de energia mecânica, a energia potencial. E a energia potencial é a energia que está armazenada, tá? Então, diferentemente da energia cinética, que é uma energia mais relacionada ao movimento direto, a energia potencial ela é uma energia armazenada. Um exemplo clássico de energia potencial é uma montanha-russa. Para quem já teve a experiência aí de andar na montanha-russa, você sabe que primeiro a montanha-russa ela sobe, não é isso? Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, como está sendo mostrado. E ela chega no topo, né? Quando ela chega no topo, existe uma energia potencial que está armazenada aqui nesse carrinho. E aí essa energia potencial ela vai ser descarregada. E aí o carrinho desce, não é isso? E aí produz aquela adrenalina lá que a gente sente quando está andando de montanha-russa, não é isso, pessoal? Então, a energia potencial é a energia que está armazenada e depois essa energia aí é transformada em movimento, beleza? Então, é basicamente isso, tá? Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui é que a energia mecânica está relacionada ao movimento ou ao deslocamento, beleza? Perfeito. E aí vamos para o próximo tipo de energia, que é a energia sonora. Como o próprio nome já diz, essa energia sonora é uma energia proveniente do som. Aí vocês podem se perguntar, oxe, professor, como assim o som é uma energia? Sim, o som é uma energia, tá, pessoal? E vocês sabiam que o som é um tipo de energia que é propagada em ondas? É exatamente isso. Então, existem ondas sonoras. Então, nós só somos capazes de ouvir o som porque ele se propaga em ondas, tá certo? Até chegar lá nos nossos ouvidos, não é isso? E aí temos a capacidade de perceber aquele som, beleza? Uma prova de que o som é energia é que quando você escuta, assim, uma energia, um som muito alto, né? Isso, você consegue sentir os seus tímpanos vibrando, né? Dá aquele incômodo e aí você vai lá e, meu Deus, que som alto, né? Então, aquela vibração é proveniente aí da energia propagada aí nas ondas sonoras, tá? Um outro exemplo também é se você escuta um som muito alto, você sente assim até os líquidos que existem no seu corpo vibrando, né? Dá uma sensação que seu coração está vibrando. Então, é uma outra prova que o som, tá bom, emite energia. Então, a energia sonora é um outro tipo de energia, tá certo? E o próximo tipo de energia existente é a energia térmica, tá, pessoal? E a energia térmica, ela está relacionada à temperatura, então por isso que chamamos energia térmica de energia da temperatura, tá? E a energia térmica, ela é ocasionada pela agitação de moléculas, tá? Então, quando as moléculas se movimentam, tá? É gerada energia térmica, então a movimentação
de moléculas gera aí a energia térmica. Quer uma prova disso? Olha só, você coloca água para ferver lá no seu fogão, né? E essa água, ela vai ser aquecida, tá? E aí as moléculas de água, tá bom? Vão começar a se movimentar. Tá certo, pessoal? Então, essa movimentação de moléculas vai gerar aí uma energia térmica, beleza, pessoal? Querem um outro exemplo disso, prático? Façam o seguinte, peguem as duas mãos de vocês agora, vocês que estão em casa, e agitem as mãos de vocês assim, ó. Com o tempo, vocês vão perceber que as mãos de vocês vai ficar quente, né? Vai ficar quente. Então, energia térmica, ó, que eu acabei de produzir, vocês também estão produzindo aí na casa de vocês, tá certo? Então, energia gerada aí a partir da agitação de moléculas, beleza? Então, não esqueçam disso. Energia térmica é a energia da temperatura, tá bom? Então vamos para o próximo tipo de energia. E o próximo tipo de energia que nós veremos hoje será a energia luminosa, tá certo, pessoal? E a energia luminosa é a energia da luz, como o próprio nome já diz, tá? Então, a luz é um tipo de energia também, tá certo? E aí, vocês sabiam que a luz também é propagada em ondas? É exatamente isso, gente. Então, a luz do sol chega até nós por ondas, tá certo, pessoal? Ondas chamadas de ondas ultravioletas, tá? Então, essas ondas são propagadas lá no espaço, atingem a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, até chegar aí ao nosso olho visível, tá certo? Então, a luz do sol é um tipo de energia. Um outro tipo de energia bastante comum é a energia que está na nossa casa, a energia das lâmpadas, tá certo, pessoal? Então, essa percepção das lâmpadas, das cores que a gente consegue perceber, tá bom? Dessa luminosidade, também é um tipo de energia, beleza? Energia luminosa. Energia que é propagada aí por ondas, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que a energia luminosa é uma energia proveniente da luz, tá bem? Perfeito, gente. Então, vamos continuar. E o próximo tipo de energia que nós veremos hoje será a energia elétrica, finalmente, né? Isso, quando se fala de energia, a gente pensa logo em energia elétrica, a energia que carrega nosso celular, que liga a nossa televisão, não é isso? Então, a energia elétrica, pessoal, é uma energia capaz de produzir eletricidade, como o próprio nome já diz, né? Energia elétrica já relacionada aí à eletricidade, tá? E vocês sabiam que a energia elétrica, ela só é possível pela passagem de corrente elétrica? É exatamente isso. E essa passagem de corrente elétrica significa aí uma passagem organizada de elétrons, que são esses pontinhos aqui que eu estou mostrando nessa figura para vocês. Então, a energia elétrica, ela só é gerada por conta aí dessa passagem organizada de elétrons, tá? Então, uma curiosidade é que a energia elétrica ela não está proveniente só lá naqueles cabos de energia que são transmitidos do poste para nossa casa não, tá? No nosso corpo existe energia elétrica, só que os elétrons eles não estão organizados aí em forma de uma corrente, tá certo? Não estão organizados, é por isso que a gente não sente. Mas às vezes, em algumas superfícies, você pega uma superfície e você dá um susto, né? Você fala, meu Deus, acabei de levar um choque, né? Então, a superfície, acaba que na superfície pode acontecer de que os elétrons se organizem em uma corrente, tá? E essa organização gera essa corrente elétrica. É por isso que quando você pega uma superfície, que esses elétrons estejam organizados em uma corrente, você toma um choque, tá bom, pessoal? Então, a energia elétrica é uma energia capaz de produzir eletricidade, tá? E uma energia que é ocasionada pela passagem de corrente elétrica, e a passagem de corrente elétrica nada mais é que a passagem organizada de elétrons, como está sendo mostrado aqui, ó, nesse gifzinho, tá? Esses pontinhos amarelos representam os elétrons passando. E aí, a energia elétrica chega na nossa casa através de cabos, né, de fios elétricos aí que são capazes de permitir que esses elétrons passem lá organizadinhos, bonitinhos, até chegar na nossa casa para ligar os nossos eletrodomésticos, né? Isso para carregar o nosso celular, ligar nossa TV, nossa geladeira e assim por diante, tá certo, pessoal? Beleza, gente, e existe um outro tipo de energia, tá? Que é a energia nuclear.
tá bem? E a energia nuclear, ela é proveniente aí da fusão de núcleos, tá? De substâncias químicas, de elementos químicos, melhor assim dizendo, tá certo, pessoal? E esse tipo de energia é feito exclusivamente em usinas nucleares, então é um tipo de energia específico, beleza? Perfeito, gente. E o último tipo de energia que nós veremos hoje será a energia química, tá? Então, existe energia química também, beleza? E essa energia química, ela tá presente aí nos organismos vivos. Então, todos os organismos vivos, os seres vivos, têm esse tipo de energia química. E a energia química é imprescindível, é primordial para a nossa manutenção, a manutenção da vida dos seres vivos, tá certo, pessoal? E a energia química, ela é observada, por exemplo, nos alimentos, tá? Então, nós consumimos alimentos e aí nós transformamos esses alimentos, como nós vimos lá em sistema digestório, quando estávamos falando lá do corpo humano, que os alimentos no nosso corpo, eles são lá absorvidos, passados para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea eles vão ser distribuídos para as nossas células, não é isso? Dentro das células, aqueles nutrientes que estavam presentes nos alimentos, eles vão ser transformados em um tipo de energia, tá? Em um processo denominado de respiração celular, né? Isso que acontece em uma organelazinha da nossa célula, chamada de mitocôndria, essa coisa linda aqui que está sendo mostrado nessa figura, tá? Então, a gente só é capaz de se movimentar, pensar, correr e fazer todas as atividades que somos capazes por causa da mitocôndria, tá certo, pessoal? Porque a mitocôndria produz energia e pega aqueles nutrientes, tá? Especificadamente a glicose, e transforma a glicose dos alimentos em energia, tá bem? E aí nós iremos utilizar essa energia em diversos aí momentos da nossa vida. Beleza, pessoal? Então a respiração celular é um tipo aí de processo gerado a partir de uma energia química, tá bem? Outro processo, professor, a fotossíntese é um outro exemplo aí de energia química que está presente nas plantas e outros tipos aí de processos de reações que acontecem aí nos organismos vivos, tá bem, pessoal? Então, a energia química é primordial aí para a vida desses organismos, beleza? Então, foram esses principais tipos de energia que nós vimos, tá? E agora eu vou pedir que vocês abram o caderno de vocês na matéria de ciências, tá bom? Pega a canetinha e anotem esses principais tipos de energia, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou dar um tempinho aí, 2 minutinhos, bem rapidinho, para vocês anotarem esses principais tipos de energia e nos vemos daqui a alguns instantes.
pessoal? Então, voltamos. E aí, vocês copiaram direitinho? Espero que sim, hein? Pois bem, pessoal, então vocês entenderam que existem diversos tipos de energia, né? E esses tipos de energia estão presentes aí em situações cotidianas da nossa vida, tá? Então eu trouxe uma situação bem extrema, tá bom? Para vocês observarem aí esses diferentes tipos de energia. E esses tipos de energia, eles estão sempre se transformando em diversos outros tipos de energia. Como, por exemplo, uma bomba, a explosão de uma bomba. Para uma bomba explodir, é necessário um tipo de energia principal, que é a energia nuclear, né? Isso da fusão lá dos núcleos de elementos químicos, né? Isso. Então, para a bomba explodir, é preciso essa fusão aí desses elementos químicos, tá bom? Além disso, além de energia química, nós conseguimos perceber outros tipos de energia presentes aí numa explosão de uma bomba. Como, por exemplo, a energia aí sonora. Então, quando uma bomba explode, ela faz bum, né? Um barulho lá exorbitante, um barulho horrível, né? Isso. Então, essa explosão gera esse barulho, e esse barulho é um tipo de energia sonora. Um outro tipo de energia existente aí na explosão de uma bomba, a energia luminosa, né? A explosão de uma bomba gera aí um clarão, né? Isso, então aquele clarão é a energia luminosa, beleza, pessoal? Então vocês percebem que a energia, ela tá sempre se transformando em outros tipos de energia? Sim, né? Então é exatamente isso que nós iremos ver agora, tá bom? Exatamente a transformação de energia. E a transformação de energia, existe um princípio, tá? Que permeia aí essa transformação de energia, que é chamado de princípio da conservação de energia, tá? Que fala o seguinte: a energia não pode ser destruída nem criada, ela se transforma, tá certo, pessoal? Então eu não consigo nem destruir e nem criar a energia, eu só consigo transformar a energia, beleza? E aí nós conseguimos perceber essa criação desses tipos de energia facilmente no nosso cotidiano, tá? Nos eletrodomésticos que estão na nossa casa, em situações do nosso cotidiano, tá certo? Então, eu trouxe algumas situações de transformações de energia para que vocês entendam essas transformações na prática, beleza? Perfeito, gente. Então, principalmente aqui no Brasil, como eu falei lá em fonte de energia, a principal fonte de energia aí que chega na nossa casa é através aí das usinas hidrelétricas, né? Isso, pessoal. Lá nas usinas hidrelétricas já ocorre uma transformação de energia. Olha só, pensem comigo. A energia hidrelétrica não é a força das águas que é produzida lá nas barragens, né? Isso não é a força, né? O movimento daquelas águas. Então, a energia do movimento é qual tipo de energia, gente? Energia mecânica, não é isso? Então, a energia mecânica presente na força da água consegue gerar lá, né, aquele gerador, não é isso? E aquele gerador vai gerar a energia elétrica. Então, vocês conseguem perceber que logo lá na geração de energia, na usina hidrelétrica, há uma transformação de energia? A energia mecânica se transforma em energia elétrica? Sim, né? É facilmente percebido isso, tá certo, pessoal? Então, a energia já é transformada para chegar às nossas casas, beleza? E aí, na nossa casa, ocorre diversos tipos de transformações de energia que a gente não está nem percebendo. Um exemplo disso é a máquina de lavar, tá? Na máquina de lavar, a energia elétrica é necessária, né? Isso para ligar lá a máquina de lavar, né? Isso, então a energia elétrica já foi transformada lá na usina hidrelétrica, né? Isso. Essa energia elétrica, desculpa, ela vai ser transformada em um outro tipo de energia na máquina de lavar, energia mecânica, a energia que é utilizada lá para girar, né? Isso, e aquele movimento vai acabar lavando a roupa, tá certo, pessoal? Então aquele movimento é energia mecânica, porque energia mecânica é a energia do movimento ou energia do deslocamento. E se a máquina de lavar ainda for daquelas mais chiques, né, que secam a roupa, ainda outro tipo de energia vai estar envolvida nesse processo, que é energia térmica, beleza, pessoal? Então, olha só a transformação de energia ocorrendo aí numa máquina de lavar.
Um outro exemplo é uma sanduicheira, tá certo, pessoal? Para ligar uma sanduicheira, para fazer um sanduíche, é necessário energia elétrica, não é isso? Então, a energia elétrica que já foi transformada lá na usina hidrelétrica vai ser transformada lá na sanduicheira. Aquela energia elétrica vai ser transformada em energia térmica para assar lá direitinho o sanduíche, beleza, pessoal? Então, é um tipo de transformação de energia. Vocês conseguem perceber que a energia se transforma? A energia elétrica se transforma em um outro tipo de energia, a energia térmica, que está relacionada com a temperatura. Tá bom, pessoal? Um outro exemplo de transformação de energia ocorre aí no liquidificador, não é isso, pessoal? Então, para ligar um liquidificador é necessário também energia elétrica, não é isso? E energia elétrica, mais uma vez, já foi transformada lá na usina hidrelétrica. E aí essa energia elétrica faz com que aquelas pazinhas do liquidificador lá se movimentem, né? Isso, então, aquele movimento, aquele deslocamento daquelas pazinhas é um tipo de energia, energia mecânica, tá? Energia que está relacionada ao movimento, tá? E ainda no liquidificador é gerado um outro tipo de energia, que é a energia sonora, né? Isso porque quando você vai lá fazer seu suquinho, o liquidificador faz aquele barulho lá, né? Isso, então, aquele barulho que vocês conseguem perceber é a energia sonora, tá bom? Então, olha só a energia elétrica se transformando em energia mecânica e se transformando em energia sonora. Então, olha a quantidade de energia que existe aí, né? Beleza, então vamos para o próximo exemplo. E o próximo exemplo aí é o ferro de passar, tá bom? O ferro de passar tem aí os mesmos princípios de transformação de energia da sanduicheira, tá? A energia elétrica do ferro de passar se transforma aí em energia térmica, tá? E aí você consegue passar sua roupa bonitinha, né? Pra desamassar ela lá e sair bonitinho lá da sua casa, tá certo, pessoal? Um outro exemplo de transformação de energia que ocorre é no ventilador, tá? Que nós já até falamos esse tipo de transformação de energia, tá? A energia elétrica, que é necessário para ligar o ventilador, se transforma em um outro tipo de energia, que é a energia mecânica, capaz de ligar as hélicezinhas lá do ventilador para ele girar bonitinho e produzir um vento, né? Então, imagine que louco seria se essa energia que ligou esse ventilador foi proveniente de energia eólica, uma energia do vento, né? Isso que movimentou aqueles aerogeradores, transformou em energia elétrica e a energia elétrica transformou em energia mecânica para ligar o ventilador para gerar vento. Então, olha só o vento gerando vento, né? Então, uma coisa muito legal. Um outro tipo aí de energia, de transformação de energia está presente no micro-ondas, tá? Micro-ondas que serve lá para aquecer os alimentos, né? Isso, então, para ligar um micro-ondas é necessário energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, tá certo? Então, essa energia térmica que é responsável por aquecer lá os alimentos, tá? A energia elétrica, ela pode ser transformada em outros tipos de energia no micro-ondas, em energia luminosa, tá? Então, aquela fonte luminosa que conseguimos perceber, ou então aquele painelzinho lá que fica ligado no micro-ondas, é um outro tipo de energia, energia luminosa. E além disso, ainda é gerado um outro tipo de energia lá no micro-ondas, que é a energia sonora, né? Porque quando o alimento tá pronto lá, né? Tem um sonzinho, é produzido um sonzinho, um apitozinho, né? Então, aquele som é um tipo de energia, energia sonora, beleza, pessoal? E existem outros diversos tipos aí de eletrodoméstico, como por exemplo a geladeira, tá? Fogão, o secador de cabelo e o celular, tá certo? Então agora eu quero que vocês peguem um caderno de vocês, em um minutinho respondam quais que são as transformações de energia que estão acontecendo aqui nesses eletrodomésticos, tá bom? Vocês vão pegar aí a geladeira, a energia elétrica está se transformando em qual tipo de energia? O fogão e assim sucessivamente, tá bom? Então um minutinho para vocês responderem aí direitinho, tá bom?
Perfeito, pessoal. Então, voltamos. E agora vamos ver se vocês acertaram direitinho quais são os tipos de transformação de energia que estão ocorrendo aqui. Olha só, a energia da geladeira, a energia elétrica, né, necessário para ligar a geladeira, está se transformando em um tipo de energia, que é a energia térmica, né, necessária para esfriar os alimentos e assim sucessivamente, tá bom? Do fogão, tá? Do fogão também é um tipo de energia, tá sendo gerado, tá? É energia térmica, beleza, pessoal? Do secador de cabelo, a energia elétrica está se transformando também em energia térmica, né, para secar o cabelo, além disso, em energia sonora. Do celular, a energia elétrica necessária para carregar o celular se transforma em energia sonora, em energia luminosa e outros tipos de energia, tá? Então, sintetizando, nós falamos aí de energia e dos tipos de energia e das transformações de energia que ocorrem, beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Falamos de transformação de energia e também falamos dos principais tipos de energia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido tudo direitinho, tá bom, pessoal? Então foi isso. Um forte abraço para todos, um beijo e até a próxima aula.